Olá, gente, boa tarde, seja todo mundo bem-vindo. Essa é a primeira parte. Hoje nós vamos ter outra vez, né, uma aula dividida em duas partes, né? Tivemos duas aulas, vamos dizer assim. E nessas duas aulas nós vamos ver, digamos assim, tópicos idênticos, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui uma proposta de produção textual, que ela é a atividade, né, que vai gerar a nossa outra nota. Quem por acaso estiver vendo esse vídeo e não fizer parte desse curso, pode continuar se estiver interessado em encontrar conteúdos, digamos assim, ideias, vamos dizer assim, repertório cultural, como diz os manuais do Enem, né? Enfim, que é repertório sociocultural, que seja útil para 1 milhão de redações que você eventualmente venha fazer. E também para quem não seja desse curso e queira conhecer um pouquinho da nossa lei maior, que é a nossa Constituição. Essa vai ser uma aula de orientação de produção de texto, mas ela é também uma aula de leitura em algo assim que é relativamente simples, mas fundamental, que é a gente saber relacionar uma parte de um texto com outra parte. Eu notei que nas atividades anteriores que vocês fizeram, nas atividades de análise, que nós estamos estudando gramática para perceber o que é sujeito, predicado, adjunto adverbial. Isso é um tipo de relação, uma relação gramatical. Agora, mesmo que a gente não saiba os nomes, nem faça análise, sujeito, predicado, complementos verbais, mesmo que a gente não faça esses nomes e a gente, na hora da leitura, a gente tem de relacionar uma parte com outra para poder interpretar. Então, eu vou mostrar para vocês a proposta, não é? A atividade de produção que vocês estão sendo orientados a fazer. Muito importante, mais uma vez, que vocês estejam com lápis, caneta, estejam vendo o celular ou o computador em condições de tomar notas. E já era para ter anotado aí, tá? A aula de 25/8, professor Ciro, orientações de leitura, produção de texto. Aí você vai mapeando com palavras-chave a aula para no final ter uma imagem do que foi apresentado para vocês, certo? Então, o que nós vamos aprender na aula de hoje, eu estou sendo um pouquinho redundante porque eu estou aceitando as pessoas para entrar aqui, mas vai sendo útil para quem está entrando, tá? Seja bem-vindo mais uma vez. Olhe, nós vamos ver na aula de hoje uma proposta de produção textual que vai gerar nota, ok? Quem por acaso não precisa fazer essa proposta porque está vendo isso no YouTube, sei lá, por qualquer motivo que seja, porque se interessou pelo título do vídeo, nós vamos ver o artigo 5º da Constituição hoje, como um exemplo de parte de uma lei, que é a lei maior do nosso país, né, a Constituição, e que se você, digamos assim, memorizar, colocar na sua mente, no seu coração, guardar para você o que contém, não todo, o artigo é muito grande, mas partes desse artigo 5º, se você colocar na sua mente, no seu coração, os artigos iniciais da Constituição, que é o que eu vou ler hoje com vocês e comentar, vocês têm aí um repertório cultural, um argumento de natureza jurídico, social, enfim, sociológico que seja, mas vamos dizer assim, jurídico, legal, certo? Para você construir um argumento para 1 milhão de temas que vocês eventualmente sejam convidados a abordar. Além de se tornar uma pessoa, quem nunca leu vai ter a oportunidade de ver agora e vai ser incentivado, uma pessoa mais consciente do que é ser brasileiro, vamos dizer assim. Não é uma aula muito ambiciosa, mas ela pode levar vocês a se apaixonar pelo direito, a se apaixonar pela Constituição e a virem a ser advogados, promotores, juízes, enfim, e buscarem fazer com que tenhamos um país mais justo, um país, enfim, que as leis sejam cumpridas, tá? Então eu vou trazer algumas reflexões a respeito desses artigos iniciais da Constituição. Isso vocês já poderiam ou deveriam estar esboçando aí, fazer um esboço no material de vocês, certo? Então eu vou compartilhar o material que foi preparado para essa aula. É uma aula em que vocês devem ficar atentos e tranquilos. Atentos porque esse material eu vou repetir, vou mostrar de novo, vou exemplificar,
Aí vocês estejam atentos, porque é um passo a passo que exige atenção. Mas, ao mesmo tempo, tranquilos, porque eu vou explicar de novo, vai ser com tranquilidade. Não se preocupem, certo? Então, eu quero perguntar, vocês conseguem ver aí a tela, atividade avaliativa, análise e produção de texto? Por favor, alguém fale ao microfone, o microfone. Sim, professor. Valeu, obrigado. Então vamos lá, olha. Atividade avaliativa, análise e produção de texto. Esse material tem a versão preliminar dele já está postada, vocês já poderiam ir fazendo e tal, e houve quem já tivesse feito, já me mostrou, já refez. Tem colegas de vocês de turma, duas moças, que já fizeram e refizeram, e ao final da aula eu vou olhar a atividade dela. É esse exemplo que eu estou dizendo que deve ser inspirador, certo? E no final do processo, a pessoa aprendeu bastante sobre conteúdo, aprendeu bastante sobre escrita, enfim, sobre a própria escrita, né? E acaba alcançando uma nota máxima com o mérito de ter realmente feito algo que merece nota máxima, tá? E tem um rapaz também que já esteve presente em CA para ver a atividade das colegas e discutir o trecho dele. É esse exemplo que é para vocês seguirem, não é só para a minha disciplina, é para a vida inteira. O exemplo que é para inspirar vocês é esse exemplo de pessoas que se envolvem em processos buscando crescer. E não aquele exemplo da pessoa que eventualmente entrega atividade atrasada, eventualmente precisa refazer e no dia seguinte está pedindo a nota porque ela só pensa na nota. Então, óbvio que a nota é importante, que bom, tem que se preocupar mesmo, faz parte. Mas o mais importante é se envolver em um processo, como tem pessoas nessa turma, que serve de inspiração. Então, mesmo para quem já fez de novo, essa exposição é importante para você se tornar mais consciente ainda da sua escrita, do que você fez, e, enfim, e aperfeiçoar mais ainda, tá? Então, olha, no fragmento com o mesmo número que seu nome no sistema, daqui a pouco eu mostro. Está depois de tudo, vai ter um fragmento, certo? Identifique casos de sujeito, complemento verbal, complemento nominal, adjuntado nominal, adjunto adverbial, aposto, nomes e verbos. Qual é a principal intenção de quando eu peço uma atividade como essa? Tem umas intenções secundárias, é que vocês continuem praticando essa parte de gramática. Ouçam o que eu vou dizer, olha, ontem, estou falando bem empolgado aqui, espero que você esteja acompanhando o raciocínio. Ontem eu fiquei 2 horas com um colega já formado, nível superior, e ele quer passar em um concurso na área dele, e para surpresa dele vai cair uma prova de português. E grande parte das questões de português, eram 20 questões, vamos dizer, 5 ou 6 eram desse conteúdo aqui que eu estou mostrando para vocês. 5 ou 6 ou até mais, eu não contei uma por uma, mas era sobre aposto, sobre complemento nominal, adjuntado nominal, sujeito, tá? Então, esse é um conteúdo que o poder instituído no Brasil, vou dizer assim, quem promove provas para vocês ocuparem cargos públicos desde merendeiro na sua cidade, até administrador, até, como é que eu vou dizer, técnicos administrativos, né, como se chama, até professor, enfim, cobram esse conteúdo, entendeu? Que vocês conheçam a sua língua nesse aspecto que a gente está tratando aqui, dessa parte de gramática. Mas o principal que eu quero para esta disciplina, para este momento da vida de vocês, é que vocês despertem a mente para perceber que um texto tem diferentes partes e que elas se relacionam umas com as outras. Essa inteligência que é para vocês desenvolverem, certo? Aí depois vocês vão ver se vão fazer concurso, se não vão, quem vai seguir alguma carreira que precisa de concurso, quem não vai, aí vão ser as opções de vocês. Ao fazer esse exercício, pode ser indicado 2 vezes um mesmo termo. Então, você pode indicar 2 nomes, lá, 2 adjetivos, vamos dizer, 2 verbos, tudo bem, 2 adjuntos adverbiais, 2 adjuntos adnominais, entenderam? De forma que vocês podem fazer a tarefa toda com apenas 5 desses termos aí, certo? Ok? Aí vocês vão lá para o mesmo esquema, vão lá para o fragmento que vai estar lá embaixo. Você já conhece essa minha prática, que vai ser a mesma para as outras 2 atividades que vocês vão fazer. Vai pegar o seu fragmentozinho e vai identificar esses elementos, certo? Ao fazer esse exercício, pode ser indicado 2 vezes. Pronto, isso eu já disse. Para realizar essa atividade, copie o fragmento à mão. Então, eu só vou olhar de quem fez a atividade à mão. É para você treinar e escrever à mão.
Marque os termos por completo. Então, teve muita gente que marcava, digamos assim, olha, marque aí os termos. Esse os termos é complemento aqui do verbo marcar. Aí tinha gente que marcava só termos. Aí está errado. É para marcar o termo por completo, é os termos. Peguem uma gramática, de preferência de vocês, peguem um livro didático, vejam vídeos no YouTube, vejam blogs, vocês estão livres para pesquisar, certo? O termo é por completo e vão escrever o nome por extenso. Então, aqui você iria escrever aqui por extenso, objeto direto ou complemento verbal. Se quiserem colocar só complemento verbal, não tem problema. Certo? Ok, turma. Essa é a primeira parte. Vale até 20 pontos. Pode tirar 0, pode tirar 20. Aí depois, vocês vão escrever um parágrafo argumentativo de 15 linhas no máximo. No máximo, 15 linhas. Houve pessoas que se empolgaram e escreveram 30 linhas, entendeu? Um parágrafozão que ficou até difícil de eu revisar e de eu perceber a relação argumentativa que eu quero que vocês pratiquem fazer. Olhe as nossas aulas lá, tem aulas no canal Professor Ciro Soares sobre sequência argumentativa, tem várias lá. Não precisa ficar preso só a aula que eu dei para vocês, tem várias. Olha lá os exemplos, olha como é, olha o exemplo de quem tirou nota máxima aqui, certo? E vai ser no máximo 15 linhas. Eu pus 15, mas vocês conseguem fazer essa atividade, vamos supor, com 8 linhas. 3 períodozinhos de 2 linhas cada um. É possível, entendeu? Essa fórmula aí. Então, vai depender do jeito que vocês escrevem, da criatividade, de quem vai fazer uma pequena pesquisa, quem não vai. Fiquem livres. Mas eu estou pedindo no máximo 15, que já é a metade de uma redação, digamos assim, entendeu? Sobre um dos tópicos seguintes. Então, gente, preste atenção. Olha, vocês vão lá, vão entender o fragmento de vocês. Esse fragmento que vocês vão usar, ele é um trecho da Constituição. Então, você vai pensar o seguinte: qual é o valor no todo ou em parte do trecho ligado ao seu nome? Então, vamos dizer que você pegou um trecho da Constituição que diz assim: todos são iguais perante a lei. Faz de conta que esse é seu fragmento. Todos são iguais perante a lei. Daqui a pouco tem exemplo, daqui a pouco eu mostro tudo. Por isso que eu digo, fiquem atentos, mas tenha paciência, certo? Então, todos são iguais perante a lei. Faz de conta que é esse seu fragmento. Todo mundo é igual perante a lei, diz a nossa lei maior. Aí você vai escrever um parágrafo, por exemplo, se for esse seu fragmento, de 15 linhas no máximo, em que você diz qual é o valor de ser divulgada no todo ou em parte de ser divulgado, né? De ser divulgado no todo ou em parte o trecho ligado ao seu nome. Então, o que você diria? Qual é a importância? Qual é o valor? O que tem de precioso? O que tem de benéfico? O que tem de positivo em ser divulgado amplamente, todo brasileiro saber que todo mundo é igual perante a lei? Entenderam? É uma possibilidade. Mas se você pegou esse trecho, todos são iguais perante a lei, e você escolheu a opção 2, você pode escrever um parágrafozinho de 15 linhas escrevendo qual é o valor de ter registro na Constituição uma parte ou todo o trecho ligado ao seu nome. Eu quero que vocês, com esses trechos, com essas propostas de 1 a 7, percebam que mudar um pouquinho a proposta muda tudo que você vai escrever. Isso eu estou treinando vocês para evitar a coisa de fugir ao tema ou de tangenciar o tema. E estou trabalhando com vocês a parte de sequência argumentativa do nosso programa. Então, uma coisa é você falar, olha, sobre o valor de ser divulgado. Todo mundo saber. Aí você escreve 15 linhas sobre isso. Outra coisa é você dizer, olha, é muito importante que a lei maior tenha esse registro. Por isso, por isso e por isso. Qual é a importância da lei principal de um país dizer que todo mundo é igual perante a lei? Entendeu? Terceira opção, vocês vão escolher. Terceira opção, qual é o valor de ser cumprida, entendeu? De ser cumprido uma parte ou todo o trecho ligado ao seu nome.
Qual é a importância disso? Por que que seria valioso, precioso, bom para o nosso país que todo mundo, por exemplo, fosse tratado de modo igual perante a lei? Certo? Isso é cumprido ou não é cumprido? Qual o valor de ser? 4. Qual é o valor para os jovens do seu trecho? Qual é a coisa positiva que tem para os jovens? Qual é o valor para o futuro brasileiro que seu trecho, ou todo o seu trecho, ou parte dele, tem? Entendeu? A lei maior registrar o que você está estudando. Qual é o valor para o povo brasileiro, de um modo geral? Aí você pode falar assim, olha, qual é o valor para o presente do povo brasileiro de ter o registro na Constituição do fragmentinho que você vai ler ou de uma parte dele? Ou qual é o valor para um certo grupo? Para um certo grupo, uma parte do povo brasileiro, para uma parte dela é muito importante ter o registro na Constituição daquilo que você está estudando. Pessoal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre esses itens de 1 a 7? Eu parei para perguntar aqui porque isso é o menos familiar para vocês. A parte anterior vocês já fizeram aí várias vezes. Isso também tem a ver com as nossas propostas de produção criativa, que eu elaborei mais de uma, né? Alguém está perguntando algo no chat? Alguém poderia me ajudar? Vou dar aí 10 segundos para, se eu mantiver o silêncio, alguém diga não para eu poder continuar, ou então me diga o que estão perguntando, por favor. Não. Tem ninguém perguntando não, né? Não. Pronto, então você vai escolher uma dessas propostas para você escrever 15 linhas, no máximo, certo? Você vai, é uma atividade em que você pensa muito e executa rápido, né? 3. Agora vem umas atenções aí. Estabeleça uma tese para a sua proposta escolhida a ser desenvolvida no parágrafo argumentativo. A gente já viu essa parte de tese, já estudou, já praticou, já mostrei vários exemplos de colegas. Você vai estabelecer uma tese. Diante do seu fragmento, você escolhe uma proposta dessa, e aí, diante dessa proposta, você estabelece uma tese. Todos são iguais perante a lei, por exemplo. Aí você diz, olha, é muito importante para a população mais pobre do Brasil, para algum grupo, né? Para aqueles mais pobres, é muito importante que todos sejam tratados de modo igual perante a lei. Pronto, essa é a sua tese. Agora você vai escrever 15 linhas mostrando por que é importante. Todo mundo entendeu o lance da tese? Diante da sua proposta, você estabelece uma tese. Isso nada mais é do que eu ensinando vocês, na prática, como é que se faz uma atividade, uma produção textual argumentativa. Certo? Transcreva a proposta escolhida para a parte superior de seu parágrafo para funcionar como título. Então, o nome do seu texto vai ser a proposta que você escolheu. Para quê? Para ficar fácil de eu olhar se você abordou mesmo, entendeu? É isso que você vai fazer. Seu parágrafo deve ter ao menos 3 períodos. Então, quem ainda não entendeu o que é período, volta lá nas nossas aulas, revisa, se não entendeu o que eu vou dizer agora. O parágrafo é o bloco que você vai escrever com a parte inicial em branco, né? Um recuo. Dentro desse parágrafo, você vai ter 3 partes, cada parte com um ponto. Quem ainda escreve um blocão de 8, 10 linhas sem colocar um ponto, vai modificar a escrita a partir de agora, pelo menos. E olha, outra coisa que eu saquei que vocês não souberam, não conseguiram entender, mesmo explicando, mostrando e tal, é o que era citar diretamente. Você vai pegar um pedacinho da Constituição que você vai ler, comentar, e você vai citar ou uma parte dele ou todo o trecho. O que for de lá, você coloca entre aspas. É um tipo de citação direta. É essa. Tá? Ok? Por favor, quem me ajudou antes, alguém está perguntando algo ou quer que eu repita a explicação? Essa aqui é um passo a passo aqui para você fazer. Deixa eu ver aqui. Avançar? Só a reação desse entendi, mas não é uma pergunta. Importante! Essa aqui é para vocês atentarem agora. Convenções da escrita, como pontuação, acentuação gráfica, separação silábica, etc., né, tudo mais, vai ser levado em conta
para fins de geração de nota. Textos com erros recorrentes deverão ser reescritos segundo a orientação docente para validar a nota recebida. Nada de gente lá no sistema para essa atividade com nota 5 e o texto cheio de falhinhas. Uma coisa que foi muito bonita que a gente viveu durante as unidades anteriores foi que pessoas já com nota máxima reescreveram a atividade para aperfeiçoar, para melhorar, para aprender, inclusive essa parte de convenções da escrita, certo? Acentuação, pontuação, separação silábica, ortografia, certo? Então, dessa vez, não vai ter essa coisa de ter uma nota alta com um monte de erros, não. Eu vou subtrair até 10 pontos em relação a esses erros. Aí, mais do que isso, não. Se fizer direitinho e tiver cheio de erro, vai perder só um ponto, o que é muito, né? Vai perder 10 pontos, 20% da nota. É assim que vocês vão ser avaliados vida fora. Gente, perguntas sobre esse importante? Dúvidas? Deixa eu ver. Essa segunda parte vai valer 30 pontos. Como você falou, essa atividade está bem mais explicativa que a outra. Fiquei bem avulso no anterior. Está bem detalhado, Está bem detalhado. Então, roteiro para cumprir a atividade. Vocês vão entregar. Muita gente se equivocou em não mandar dessa forma. Dessa vez, vocês vão ser atentos. Está aqui o roteiro, olha. O texto designado segundo o número no sistema, você vai transcrever. Por exemplo, o seu trecho pode ser essa parte. Artigo 4º, inciso... Acho que é segundo aqui, nem sei mais. Prevalência dos direitos humanos, certo? Proposta... Vocês vão transcrever. Proposta escolhida dentre as enumeradas de 1 a 7. Ok? Eu teria escolhido aqui, nesse meu exemplo, o valor de ter registro na Constituição, uma parte ou todo o trecho ligado ao seu nome. Essa foi a proposta que eu escolhi. A tese, aí eu aqui formulei como uma forma de ilustrar e tentar ajudar vocês, uma coisa simples. Eu formulei assim, olha, a prevalência dos direitos humanos, aí faltou colocar as aspas, né? A prevalência dos direitos humanos como princípio, também está lá na Constituição, orientador da relação do Brasil com outros países, protege pessoas de lugares mais pobres ou de maior vulnerabilidade do que a da realidade brasileira, de serem tratadas, eu vou colocar o plural aqui, de serem tratadas de modo indigno no caso de trabalhar no Brasil. Essa foi minha tese. Diante do princípio de que nas relações internacionais o Brasil se orienta pela prevalência dos direitos humanos, eu estabeleci essa tese aí. Vocês estão vendo a tela ainda, gente? Que eu estou saindo para atender os colegas que querem entrar. Essa foi a tese. Vão com atenção e com calma. Já já vai ser repetido, vai ser mostrado de novo, etc. e tal. E aí eu escrevi esse parágrafo. O artigo 4º não está para vocês. Eu peguei como exemplo. E eu vou mostrar daqui a pouco de novo, certo? Então eu fui lá e transcrevi, olha, essa é a minha proposta aqui que eu escolhi. O valor de ter registro na Constituição de uma parte ou todo o trecho ligado ao seu nome. Então faz de conta que ao meu nome estava ligado. Artigo 4º, inciso 2º. Prevalência dos direitos humanos. Na cabeça do artigo 4º tem assim: o Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. O 2, prevalência dos direitos humanos. Então, eu escrevi um parágrafo em que eu falo do valor da Constituição registrar isso. O valor de registrar, que é, na relação internacional, o Brasil rege-se pela prevalência dos direitos humanos, protege outros povos que tenham pessoas mais vulneráveis ou países mais pobres do que o Brasil, do Brasil chegar a fazer um acordo, fazer um combinado ali, fazer um tratado internacional para trazer pessoas para trabalhar para o Brasil numa condição indigna. Foi essa a escolha que eu fiz, certo? Então eu escrevi assim, eu coloquei nessa letra de ensaio caligráfico para ficar parecendo que é uma atividade feita manualmente, mas eu vou botar em Arial para vocês verem, olha. A prevalência dos direitos humanos, veja que eu não coloquei as aspas, estou colocando agora. A prevalência dos direitos humanos
como princípio orientador da relação do Brasil com outros países, protege pessoas de lugares mais pobres ou em maior vulnerabilidade do que a da realidade brasileira de serem tratadas de modo indigno. Isso pode ser afirmado pelo fato de que jamais será aceitável serem obtidos estrangeiros, serem recebidos estrangeiros para serem explorados em condição desumana, como é o trabalho escravo. Por isso, todo brasileiro deve se orgulhar diante de outros países por ter uma Constituição que respeita não apenas o povo brasileiro, mas também toda a humanidade. Nisso está um dos valores de termos a Constituição na Constituição uma previsão tão civilizatória. Essa é minha forma de resolver. Vocês vão ter a de vocês. Certo? Então, eu, com um pouquinho que eu li, com um pouquinho que eu estudei, diante da ideia que tem lá na Constituição, de que o Brasil, quando se relacionar com outros países, ele vai ter como coisa principal, importante, um princípio, uma regra, a prevalência dos direitos humanos, isso leva o Brasil a ser ilegal que um governante vá lá e invente de fazer um tratado, esse tratado vai ser considerado contra a Constituição para receber pessoas para trabalhar aqui em condição indigna. Entendeu? As autoridades não podem admitir isso, precisam combater. Ok, turma? Então, em relação aos períodos, olha, período 1, eu fiz como alguns de vocês me deram a ideia, de já trazer a tese para cá. Uma forma de resolver essa tarefa. Período 2, uma relação aí com o período 2, eu retomei a ideia anterior para apresentar o que eu entendo como uma coisa que valoriza a Constituição, né? Aí, depois eu estabeleci uma relação de causa-consequência que me encaminha para a conclusão. Certo? Todos nós temos que ter orgulho da Constituição prever isso. Sempre que a gente se relacionar com outros países, uma coisa fundamental, um princípio, é a prevalência, é ter os direitos humanos como a coisa mais importante. Certo? Ok? Então, olhe, exemplo para ser usado como modelo, a parte da análise sintática que vocês vão entregar juntos no mesmo documento. Título 1 dos princípios fundamentais. Olhe, essa parte ela é fundamental que vocês entendam, e eu vou repetir isso no segundo momento, vou mostrar mais exemplos para que vocês, digamos assim, desenvolvam a mente, a inteligência, a percepção, a visão, vamos dizer assim, de vocês para saber ler o texto. Prestem atenção comigo, olhe. A Constituição, as leis, de um modo geral, elas são organizadas, como todo texto, elas têm uma organização interna. Dentro da Constituição, vocês vão encontrar isso que vocês estão vendo aqui. Olha, vocês vão encontrar títulos, e dentro dos títulos vocês vão encontrar... Tem outra coisa, deixa eu olhar aqui. Títulos, vocês vão encontrar capítulos, e dentro dos capítulos vocês vão encontrar os artigos. E dentro dos artigos, os incisos. Isso é uma coisa que vai estar para você ler, está ali diante de você, certo? Então, ficando só com essa parte aqui, sem mostrar os capítulos, só nessa parte aqui, olha. No título 1º, no título 1 da nossa Constituição, nós temos dos princípios fundamentais. Ok? Então, tudo que estiver dentro de princípios fundamentais, obviamente, vai ser princípio fundamental. Certo? No artigo 4º, que não está para vocês, está para mim aqui, foi o meu exemplo que eu escolhi para mim. No artigo 4º, nós temos a República Federativa do Brasil, leia-se o Brasil, leia-se o Estado brasileiro, certo? O nosso Estado brasileiro rege-se, ele se orienta, ele se guia nas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais são princípios fundamentais da nossa Constituição.
da nossa Constituição como país, como Estado. Ok? Muitos de vocês, ao ler, ao comentar na outra atividade, não demonstraram entender isso aqui, olha, que independência nacional é um princípio fundamental, é um princípio pelo qual o Brasil se rege quando interagir com outros povos. Então, quando lá em geografia vocês estiverem vendo sobre bloco econômico Mercosul, ou quando em algum momento vocês tiverem lá uma notícia e tal, de que o Brasil está se reunindo com outro país, aquela pessoa que está ali representando o nosso país, né, o presidente da República, ele está ali e ele tem esses princípios para seguir. Independência nacional é um princípio que rege o Brasil. O mais importante para uma aula de português é vocês conseguirem, que é de leitura, é vocês conseguirem perceber essas relações entre as partes. A relação entre o título, o artigo e o inciso, que é o mesmo que a relação entre um título de qualquer texto e o parágrafo do texto. Ok, gente? Outro princípio. Prevalência dos direitos humanos, que foi o que eu escolhi para comentar lá em cima. Prevalência dos direitos humanos. Então, o Brasil não pode fazer um acordo com um outro país, um país que esteja com extrema dificuldade, um país, agora as notícias estão mostrando aí, né? Um país que as pessoas estão fugindo desesperadamente, e o Brasil dizer assim, já que vocês estão aí com medo de morrer, com medo de serem executados, vocês estão acompanhando as notícias, né? Já que vocês estão com medo de ser executado aí, vou mandar um avião para trazer vocês para cá para ficar trabalhando sem receber salário, só pela comida. Isso é uma coisa indigna, isso é uma coisa desumana. O Brasil não pode fazer isso. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, gente? Meu caro que está sendo meu diretor, você entendeu? Turma, digam Entendi. sim ou não, por gentileza. Entendi. Captaram? O que eu quero que vocês aprendam a ler, os que não conseguiram ainda? Tudo que tem aqui como inciso, faça de conta que é um grande parágrafo que não está dividido assim em tópicos. Tudo que está aqui é uma enumeração de princípios. De uma coisa que é regra, é uma norma. O Brasil não pode deixar de respeitar, ele tem de respeitar. Se um representante do Brasil, que é a figura do presidente da República, se ele for para um país e combinar lá uma coisa, aí assinou os documentos e tal, aí vamos lá, o Brasil vai praticar isso. Antes, alguém pode ir lá e dizer, não, isso fere a Constituição. Por quê? Não, porque você está ferindo os direitos humanos. Aí tem um controle. Entenderam? Autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito de encontrar o seu caminho, de encontrar a sua jornada, de determinar o que é importante para ele. O Brasil nem vai aceitar alguém dizendo o que é para a gente fazer, nem o Brasil vai lá para obrigar as pessoas a serem o que o Brasil acha que é para ser. Entendeu, gente? Não intervenção. O Brasil não vai pegar armas para ir ali no país vizinho, meter bomba, enfim, meter bala e obrigar a fazer uma intervenção militar lá. Igualdade entre os estados. Não interessa se é uma ilha no Caribe, como Cuba ou outra qualquer, ou se é uma potência como os Estados Unidos. Todos os estados são tratados com igual respeito pelo Brasil. Entenderam, gente? Defesa da paz. Isso está na nossa Constituição. Não é muito civilizatório, não é para a gente se orgulhar de, diante do mundo, apresentar isso. Solução pacífica de conflitos. O Brasil não vai ter um conflito e dizer que é para resolver na base da arma, entendeu? É para resolver sentando, negociando, vendo os melhores caminhos. Olha, repúdio ao racismo, ao terrorismo e ao racismo. O Brasil repudia. É um princípio. Quando ele se relacionar com outros povos, ele vai repudiar um país que seja racista, um país que seja terrorista. Tudo bem, gente? Cooperação entre povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Aí a lei se organiza com título, com capítulo. Dentro dos capítulos tem os artigos.
Os artigos têm essa parte principal, que é a cabeça, o caput, e tem essa parte enumerada, que são os incisos, e tem os parágrafos, que é como se fosse a conclusão do artigo, entendeu? Aí a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Certo? E aí, diante de vocês, eu quero só mais um minuto da atenção para eu terminar essa revisão e essa exemplificação. Vocês vão fazer a análise das partes do fragmento de vocês exatamente dessa forma, como eu estou mostrando aqui. Vão sublinhar, vão delimitar o termo, vão colocar uma seta e vão colocar o nome. A República Federativa do Brasil é o sujeito, rege-se em suas relações internacionais. Internacionais é um adjunto adnominal, é uma caracterização do nome relações, pelos seguintes princípios. Princípios é o nome de algo, é o nome de uma regra básica que deve ser respeitada, certo? Então, é um substantivo. E observem aqui, olha. Aqui você tem a enumeração e você encontra prevalência do quê? Dos direitos humanos. Então, prevalência é um nome e o complemento desse nome é um complemento nominal. Autodeterminação. De quem? Do quê? Aí, dos povos é um complemento nominal. Estados, que é o nome do poder instituído, né? Enfim, é um substantivo. Então, eu fui aqui identificando até chegar ao 10º, como vocês vão fazer, certo? A República Federativa do Brasil é outro sujeito, buscará é o verbo desse sujeito, e a integração econômica, política e cultural dos povos da América Latina é o complemento desse verbo aqui, na sua forma buscará, né? Do verbo buscar aqui, certo? Visando a formação. Então, visando aqui é um verbo, aí a formação tal e tal de uma comunidade latino-americana de nações já seria outro complemento verbal, certo? Ok. Para quem está 100% atento até o último instante, uma última dica. Você vai ter aqui um termo, olha, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse trecho todo, ele é um complemento verbal, e dentro do complemento verbal, você tem um complemento nominal. Formação do quê? De uma comunidade latino-americana de nações. Então, alguns de vocês vão precisar fazer isso. Identificar um termo dentro do outro. Certo? No segundo vídeo, no nosso segundo momento, eu vou dar outros exemplos, eu vou mostrar casos que foram determinados para vocês. Certo? Então, gente, durante essa nossa exposição, que eu vou chamar assim, eu mostrei como é que a gente lê um texto, usei como exemplo a Constituição, a gente lê um texto relacionando suas partes, certo? E eu li a Constituição relacionando um título com a parte inicial de um artigo, que é o que chama caput, que é a cabeça do artigo, relacionando essa parte inicial do artigo com a parte enumerada, que são os incisos, e mostrando que tem, por último, os parágrafos, como se fosse a conclusão do artigo. Isso é a unidade textual, numa sequência idêntica ao que a gente encontra em qualquer texto. E eu quero que vocês demonstrem que conseguiram perceber isso quando vocês forem escrever. Vocês vão ver que o trecho que vocês vão analisar, às vezes é só uma linha, 2 linhas, é coisa pouca. Mas eu quero que vocês percebam, estou encerrando aqui agora essa parte, que aquele número 10 que você vai comentar, ele é parte do artigo 5º, que tem uma parte principal, que é a cabeça, o caput, e ele é parte de algo maior, que é os direitos e garantias fundamentais, os deveres individuais e coletivos. Então, vai ser isso que eu vou tratar daqui a pouco no próximo vídeo. Certo? Valeu.